Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio da série Doutora Pri Convida. Aqui é um bate-papo com convidados para poder falar sobre como mulher 50 mais pode viver com mais energia, autoestima e longevidade. Eu sou a doutora Priscila Fiorelli, sou médica com especialidade em acupuntura e geriatria e hoje a gente tem uma convidada mais que especial, que é a doutora Sônia Baldini. Ela é médica pediatra e ela trabalhou durante toda a vida em hospital, em UTI, pronto-socorro, também fazendo consultório e agora ela também trazendo um olhar em relação ao envelhecimento, pensando no seu próprio envelhecimento, como ela conseguiu se manter ativa ao longo desse envelhecimento, como ela conseguiu se reinventar e agora, inclusive, ainda trabalhando como médica pediatra no consultório, só que também com vários projetos, sempre buscando aprender, trazendo seu autocuidado e também agora escrevendo livros infantis para agregar tanto na sua parte profissional, mas também na sua parte pessoal, nessa questão de ter uma longevidade ativa, ser uma mulher ativa. Por isso que o tema desse nosso episódio é de médica escritora infantis, uma jornada aí de uma mulher ativa. E eu vou chamar aqui a Sônia que também é minha mãe, então ela também é um exemplo não só dessa parte profissional, mas pessoal também. Então eu tava falando assim, como você vem aqui muito como pessoa, mesmo como mulher ativa que é, né? Falando sobre sua longevidade, eu contei um pouquinho. E eu quero que você conte um pouquinho sobre, se apresente um pouquinho melhor, assim. Então, quem é você e como que você vê essa parte dentro da sua jornada. Eu sou Sônia Baldini, sou pediatra, mãe de 3 filhos e avó de 3 netinhos. Então, bastante crianças na minha vida desde sempre, né? E sempre, desde que eu era criança, né? Eu lia muita história infantil e meu pai tinha aquelas coleções, né, antigas do Tesouro da Juventude e eu devorava os contos, as histórias e tal. E sempre gostei muito de ler, foi um hábito que eu mantive, né, durante a vida. E depois, com o advento da tecnologia, né, aí eu estou vendo agora que as crianças estão muito tempo no celular, né? As crianças maiores e como pediatra eu acho importante a interação humana, né? Então eu imagino que a leitura possa ser um jeito, né, de usar um instrumento para que os pais possam ter mais interação com os filhos, ler junto, discutir a história. E eu achei que fosse uma atividade que eu poderia colocar em prática depois de me aposentar no hospital, né? Aí eu tenho um pouco mais de tempo. E aí comecei a aprender um pouquinho sobre como lidar, né, com a tecnologia, com a internet, com inteligência artificial e tal. E comecei com bastante medo no começo, mas fui me desafiando para conseguir fazer as ilustrações dos livrinhos. Então eu aprendi a mexer com a ajuda da Priscila, aprendi a mexer no Canva acabei fazendo um curso sobre como escrever livrinhos infantis com a Lívia Alencar, que foi minha primeira professora que me estimulou assim a entrar nesse, 'nesse, 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 'nesse,
também, quando adolescente, eu sempre escrevia diários, né? Como muitos adolescentes da minha época, né? Atualmente, nem sei, acho que os adolescentes escrevem mais no celular alguma coisa, ou contam para os amigos pelas mídias sociais aí o que aconteceu no dia e todas essas coisas. Mas fui aprendendo e eu achei. E sempre gostei também de desenhar, apesar que não tenho curso de desenho nem nada, mas com esses aplicativos, né, de ilustrações, assim, a gente consegue ir aprendendo a fazer alguma coisa e colocando as ideias em prática de uma forma que seja lúdica, né, e leve. Né, os livrinhos sempre têm algum, algum assunto, assim, para os pais conversarem com seus filhos, tal, mas de uma forma que as crianças entendam. Então, as crianças normalmente gostam muito de. Eles misturam um pouco a fantasia com a realidade, então, para eles, tudo tem vida, né? Então, os animaizinhos conseguem se comunicar como a gente se comunica. E então eu comecei escrevendo a história de uma florzinha, né, que ela queria passear, e aí para estimular esses sentimentos bons de colaboração entre os amiguinhos, e a florzinha pode ser considerada até uma criança que está fora dos padrões da média, né? Então tem uma pode servir como para os professores estimularem também a aceitação das diferenças e de como os amiguinhos podem ajudar aquele que não que tem alguma deficiência, por exemplo, uma flor não consegue andar, né? Mas ela queria passear, então os amiguinhos acabam se interessando em ajudá-la, e aí tem a netinha da vovó no sítio, onde nasceu a florzinha, então tem assim, procuro trazer nos livrinhos esses ensinamentos assim de colaboração, de amizade, de pertencimento, de, né, respeitar a identidade de cada um, ter compaixão, ter interesse, né, pelos outros. Então, acho que eu vou por aí. Também fiz formação em psicoterapia, né, saúde mental, tal. Então, tenho noções, né, do desenvolvimento da criança. Então, pretendo aplicar esses conhecimentos, né, já que, que eu tenho, né, bastante bagagem, assim, que eu posso passar de uma forma mais tranquila, né, para essas historinhas que podem ser lidas como uma diversão, né, uma coisa leve, mas podem também ser usadas para algum ensinamento, para uma atividade em escolas ou mesmo em casa. E essa atividade dos pais lerem junto com as crianças também, e as crianças que já sabem ler para os pais, né, permite uma conexão, um vínculo muito mais forte, né, porque não sou contra a tecnologia, tanto que eu estou usando a tecnologia para me ajudar, né, a escrever os livrinhos e tal, e as ilustrações, embora eu queira ainda aprender a fazer ilustrações mesmo com aquarela, com a mão, porque eu gosto de artes, né? Mas vai um pouquinho de tudo, né? Eu vou me interessando e vou aumentando minha bagagem cultural aí, né? Também vejo celular, também vejo séries na TV, também uso as telas
né? Mas eu acho que as crianças, os adolescentes precisam ter um interesse primeiro e aí buscar na internet aquilo que vai complementar o que eles pensaram, né? O que eles querem, aonde eles querem chegar e tal, e não ficar dependente só da internet, né? Mas ser uma ferramenta para ser usada, né? Ser bem usada, né? É E aí isso. você trouxe, então, assim, que você já tinha o interesse, né, desde antes dessa questão de gostar de ler, né, histórias também para os seus filhos, para os seus netos, e que daí você já é pediatra, então você, com formação também em psicanálise, então traz um olhar que vai além do que só a parte física, né, a gente pensar também nessa saúde mental, nesse desenvolvimento da criança e que ao longo do seu próprio da sua própria jornada, do seu próprio envelhecimento, você foi passando e trabalhou em alguns lugares, como em hospital, em UTI, pronto-socorro, e agora também no consultório, quer dizer, já vem há um tempo também no consultório, mas foi buscando outras coisas para você conseguir continuar se desenvolvendo e ao mesmo tempo exercendo esse cuidado para as pessoas. Então você trouxe o olhar, por exemplo, de escrever livros infantis para conseguir tanto continuar se desenvolvendo, continuar aprendendo coisas novas, fazendo coisas novas, pegando tudo aquilo que você tem de bagagem, sua bagagem pessoal, que até então não fazia tão parte assim, apesar de sempre ter, mas não fazia tão parte assim da sua parte profissional, mas sua bagagem pessoal, sua bagagem profissional também, que já tem, e procurando conhecer outras coisas, né? Então você não só escreveu o livro, escreveu, como você fez também os desenhos, né, do livro com inteligência artificial e buscando fazer cursos na internet, né, coisas assim, buscando, tendo essa vontade, né, de procurar, de fazer coisas. Além de trabalhar em UTI pronto-socorro, eu me preocupei bastante em humanizar a medicina, né? E então eu acabei fazendo mestrado e doutorado nessa área, assim, dentro da UTI, a humanização desse tipo de atendimento tão sofrido, né? Porque eu via que os pais não conseguiam entrar para ver a criança toda entubada e com aqueles, né, cheia de curativos e tal. E aí eu fiz um grupo de pais na UTI, a minha chefe me incentivou bastante para eu fazer esse trabalho, e acabou virando uma tese de mestrado e doutorado, né? Lidar com a ansiedade desses pais para eles conseguirem entrar na UTI e ver o filho daquele jeito, né? E aí a gente viu que as que crianças tinham uma recuperação mais rápida quando um familiar ficava junto. E aí, a partir daí, as UTIs começaram a adotar essa prática de permitir que os pais ficassem junto do filho e participassem dos procedimentos todos e tal, e a gente sempre dando suporte, né? E aí, depois que eu defendi a tese, eu escrevi um livro sobre a minha tese, sobre a humanização na UTI pediátrica, né? E eu descobri esses dias que esse livrinho está na Amazon. Veja! Né, ele foi editado pela editora Ateneu, né? E aí devem ter colocado. Ele estava lá na Amazon. Olha só, Sim, é uma surpresa. Eu falei, ah, meu livrinho. tá vendo? E aí, e sempre com essa temática, né, dessa parte É sempre de essa temática humanização. e sempre em conflito, porque eu tinha uma pediatria intervencionista, né, de UTI, pronto-socorro, com um olhar humanizado. Então, para mim, era um conflito.
E eu só desfiz esse conflito quando eu conheci o curso da minha filha, o curso da Priscila, que é de medicina, né? Tem uma abordagem integrativa, e aí eu fui descobrir que eu não precisava ficar com esse conflito, porque esses conhecimentos e esses lados todos da medicina e da psicologia são do meu conhecimento, estão dentro de mim. Então eu me permiti integrar isso. Né? Então eu recomendo muito também, né, esse curso que é para médicos e é muito importante essa abordagem da medicina, podendo utilizar tudo que você tem de bagagem, experiências pessoais, estudos né, em outras áreas, e mesmo as medicinas alternativas, veja só, né, agora eu descobri um curso de contoterapia, que falei, vou contar histórias fazendo terapia, oh. Então a gente vai descobrindo e precisa até ter cuidado para não se sobrecarregar depois de aposentada, né? Porque a Sim, gente até conta um fica pouquinho. querendo saber muito. Até conta um pouquinho, qual que é a cidade? Eu vou fazer 74 agora em maio, né? 74 anos. Então, É, 74 anos e olha como a gente continua aprendendo, né? é, Eu aprendo muito, né? Porque minha mãe, então eu aprendo muito com você, você eu também aprendo continua muito com aprendendo. você. Então, somos duas eternas aprendizes. É Sim, claro que o corpo me lembra que eu vou fazer 74 anos, mas a mente se esquece, entendeu? sim. Até conta um Então, pouquinho disso, assim, como é que é isso pra você? Que você falou sobre a mente, ela esquece que ela tem 74 anos, ela quer ir lá, quer fazer as coisas, mas o corpo não sente. Como é que é isso pra você? assim, eu fui aprendendo a ouvir meu corpo, né? Porque, por exemplo, eu estou muito entusiasmada em ver os cursos, em escrever os livrinhos e fazer ilustrações e desenhos e música e tal, mas eu preciso me impor uma disciplina. Então eu tenho que ter meu horário para fechar todas as telas, para descansar e ler um livro físico mais light, para ir relaxando, para eu ir me convencendo que eu tenho que dormir número de horas suficiente, senão no dia seguinte eu fico muito cansada, né? Os dias que eu não durmo bem. Então, nessa idade a gente já não tem um sono tão fácil. Eu lembro que quando eu dava os plantões no hospital, qualquer 15, 20 minutos que eu tinha de folga, que estava no horário do outro colega atender, assim, eu conseguia pegar no sono e sonhar, assim, na hora. Eu tenho 20 minutos para dormir. Eu realmente dormia. Punha o relógio para despertar, né? Uma coisa assim. E muito fácil. Eu dormia muito fácil, tinha que acordar, acordava bem disposta e agora está muito diferente. Então eu tenho que respeitar essas reclamações do corpo, né? Que senão ele reclama mesmo. Então, Sim. né, Tem que ir a gente tem que ir se equilibrando. adaptando, né? Então, eu já percebi que o sono é muito importante, eu preciso ter aquela calma que vai relaxando, porque senão fica rolando na cama e não consegue pegar no sono. Então, eu tenho que ter uma rotina, uma higiene do sono muito direitinho, assim, para que o sono seja reparador, né? E nem todo dia a gente consegue, né? Então, tem dias que eu
não dormi bem, não acordo bem, aí eu não me cobro para render tudo que eu poderia, tudo que a cabeça acha que eu poderia render, entendeu? Sim. Mas aí de manhã é o melhor horário que eu tenho para fazer exercício físico. Se eu deixo para de tarde, eu já percebi que eu não faço. Se passou da hora do almoço e eu não fiz o exercício físico, esquece, porque eu não vou fazer. Então eu já entendi, já concordei com o meu corpo que é assim que ele quer funcionar, então eu obedeço, porque ele que me carrega para baixo e para cima. Então eu tenho que cuidar muito bem dele também, além de cuidar da mente, né? A leitura, o estudo é o exercício para a mente também, né? E Sim. aí eu consigo fazer muito mais facilmente as atividades mentais do que físicas, né? Então eu tenho que acordar e já tomar café da manhã, já fazer os exercícios e já fazer a rotina da casa que eu tiver que fazer, né? Lavar a louça, põe a roupa para lavar e as coisas da casa, porque senão esquece, à tarde eu vou estudar e fazer minhas coisinhas e fazer meus desenhos e aí já não quero mais lidar com casa nem com o corpo, né? Então, mas faço minha comida, faço minha alimentação, procuro me alimentar de forma bem saudável, né? Porque eu vi que também eu me sinto muito melhor, né? Se a gente já fica mais frágil para pegar infecções, para, né, se movimentar mesmo, né? Então, eu procuro cumprir, assim, ainda faço exercício dentro de casa, né? Não vou na academia, porque eu acabo indo na academia, acabo tendo contato com muita gente, acabo pegando infecção, então nem adianta. Então eu acabo. Mas eu sou disciplinada. Se eu me obedecer e fizer de manhã, porque senão. Hoje, por exemplo, eu tive que ir no laboratório, esquece o exercício físico, porque a minha manhã já foi, né? Então, à tarde eu tiro para investir nessas outras coisas. Ainda trabalho um pouquinho, então às vezes tem um ou outro paciente, normalmente no final da manhã, para poder atender, mas eu já atendo com muito mais calma, né? E já sei que consigo aplicar tudo que eu posso, né? Então, já faço um atendimento mais integrativo, olhando para a mãe, olhando para o pai, né? Conversando com a criança, dando um papel para a criança desenhar, para eu conversar com a criança através do desenho, que também acaba sendo uma mini terapia, né? Porque a criança projeta muito no papel os desenhos. Aliás, é uma forma bastante interessante dos pais estimularem as crianças a desenhar, porque o desenho e o brincar para a criança é a forma que a criança tem de entender o mundo. Então, ela projeta nos bonequinhos, no desenho que ela faz, mesmo que não vai ser perfeito, nada, mas ela está entendendo o que ela está fazendo. E aí você precisa perguntar para a criança o que, que ela fez. Ah, você fez, né, esse risquinho aqui, o que, que é isso? Aí ela vai dizer, não, é uma baleia que comeu não sei o quê. Então ela vai explicar lá o que ela fez, como no Pequeno Príncipe, né? Ele gostou bastante da caixa com os furinhos para o carneirinho respirar, porque o piloto não conseguia desenhar o carneiro que o príncipe queria que desenhasse. Então ele desenhou a caixa e falou que o carneiro estava lá dentro. E aí o príncipe gostou muito mais, porque aí ele podia imaginar o carneiro do jeito que ele quisesse, estava dentro da caixa. Então, a criança é um pouco isso. Então, eu acho muito interessante a vida mental, Você assim, começou a contar infantil. como você foi adaptando a sua rotina de cuidado
para você respeitar o seu tempo, respeitar o seu corpo. Então, entender quando que você se sente melhor para fazer um exercício físico, quando se sente melhor para poder fazer uma leitura, procurar se mantendo incentivar com algumas atividades que estimulam para que você se mantenha ativa do ponto de vista de trabalho, porque é uma coisa que também acaba preenchendo, e que você foi adaptando isso dentro da sua rotina. E foi sempre assim? Você sempre foi dessa maneira de ir se percebendo e percebendo aquilo que você precisa e procurando se adequar relacionado a isso? Como é que funciona isso? Não foi sempre assim, né? Porque a gente não é treinada, não é ensinada para se conhecer, né? Isso foi sendo divulgado mais com o tempo, né? Então, eu, de criança, de adolescente, assim, eu me forçava bastante, além do que eu podia, né, para cumprir tudo, ficava muito ansiosa se eu não conseguia, por exemplo, eu tenho dificuldade em matemática, né, sempre. Então, se eu não conseguia eu resolver um probleminha de matemática, tal, eu chorava, né, eu me achava incapaz, eu me achava burra, né, então, e não é isso, as pessoas têm mais facilidade para umas coisas, né? Eu fui descobrindo que eu tenho mais facilidade para humanas, né? Não para exatas. Então, aos 12 anos de idade, a minha mãe teve um câncer de útero lá, né? E teve que ser operada. E eu ia sempre fazer muita companhia para minha mãe. Então, eu ia sempre nas consultas com ela, né? Com a médica e tal. E a médica que a operou salvou a vida da minha mãe, né? Porque ela curou a minha mãe daquele câncer e tal. E eu, nossa, eu falei, eu quero fazer isso. Aos 12 anos de idade, eu já decidi que eu ia ser médica, né? E meus pais achavam isso muito estranho, porque naquela época, né, de 1960 e pouco, né, século passado, as moças eram criadas para casar, para ter filhos, máximo trabalhar em escolas, ia ser professora primária e tal. E era isso que o meu pai, a expectativa do meu pai era essa, né? Que eu fizesse o normal, que naquela época chamava normal, que aí que seria o colegial hoje, só que voltado para a educação, né? Então, essa seria a pedagogia de hoje, né? Para ser professora, né? E eu falava que não, eu queria ser médica. E naquela época tinha a superstição, a crença, né? Tinha a crença de que quem estudasse muito, principalmente a mulher, ficava louco. Então, meu pai, para de estudar, por favor, você vai ficar louca. Porque eu lia tudo que tinha de livro para ler, eu lia, né? Então, ele ficava aterrorizado, ele não deixava eu estudar. Ele via eu ler, mas era a cultura da época, né? Ele via eu ler no meu quarto, ele ia lá, apagava a luz, agora você vai dormir. Então, para fazer o cursinho, né, e ficar em dia com as matérias, eu tinha que dormir cedo, esperar meus pais irem dormir, fechar a porta do meu quarto, acender a luz devagarzinho e estudar escondido. Eu tive que entrar no cursinho com bolsa de estudos, porque meu pai, imagina que eu vou pagar um negócio desse para você, não é para mulher isso, né? Então foi muito, muito sofrido. Então eu não aprendi também a respeitar meus limites. Então, durante a faculdade, eu ficava muito doente, eu desmaiava, né? Então,
porque você vai, né, tem uma fragilidade maior, talvez, e também os plantões, pronto-socorro, eu pegava as doenças muito fácil. Então, assim, eu fui aprendendo com o tempo a respeitar, né? Eu acho que muito até com o exercício físico. Eu gostava muito de fazer exercício. Então, mesmo durante a faculdade, eu fazia natação com a turma da natação, eu corria na pista, fazia o que dava para fazer nos intervalos das aulas, porque era o dia inteiro, né? Então eu fazia as atividades físicas, eu acho que isso me ajudava muito a ter um pouco mais de resistência, né? Disposição e tal. E aí, com o exercício físico, eu gostava também de ginástica, aquela ginástica que dança junto, não sei o nome, Artística? esqueci. Ginástica artística, né? Tinha um pouco na faculdade também, eu fiz um pouco. E aí eu fui aprendendo a tomar consciência dos movimentos do meu corpo, né? Para não me machucar, sabe? Para fazer os exercícios corretamente, com orientação do professor e tal. Então, chegou uma época que um dos professores meu, que eu chegava sempre de cabelo molhado, atrasada nas aulas, porque, né, fazia o exercício físico no intervalo, na hora do almoço, aí tomava um banho rápido, aí chegava correndo da aula, sempre de cabelo molhado. Aí o professor chegou para mim e falou assim: Sônia, você tem certeza que você quer fazer medicina? Não é educação física, não? Não, eu quero medicina mesmo. Mas, né? Então, são fatos curiosos assim, da minha vida, né? Que eu fui ultrapassando e aprendendo, né? E tentando passar um pouco dessas experiências assim, para os meus filhos, para os meus netinhos, né? Agora, Sim. E dá com para uma ver bebê. assim como é essa mudança de gerações, né? Porque a mulher era vista como uma pessoa que não podia se desenvolver. E Exato, aí, ao longo do tempo, ah, foi acontecendo vários movimentos em que a mulher foi entendendo que ela pode estudar, que ela pode ter os seus direitos. É claro que por conta disso acabou sobrecarregando muitas outras coisas, né? porque você tinha jornadas várias de trabalho, né? Chegava em casa, tinha que fazer tudo que se esperasse que uma mulher fizesse, né? Comida, lavar louça, lavar roupa, né? E cuidar dos filhos, e mais o horário de trabalho, que não era pouco, né? Então, foi Sim. muito puxado, né? Uma vida, assim, de bastante sacrifício, mas agora Você, na eu... verdade, teve que aprender a passar dos seus limites para poder se desenvolver. E no meio Exato. desse tempo você passou dos seus limites também em relação ao seu cuidado, né? É. E daí depois foi reencontrando. Então, quando foi que você começou a sentir que você estava, né, trabalhando, às vezes passando dos limites físicos e tudo do que você aguentava? E quando que você sentiu que você começou a voltar a se cuidar, porque você tinha isso, né? Você já gostava de É. fazer exercício, mas durante, principalmente essa fase, né, que você estava trabalhando bastante, você acabou perdendo um pouco. E quando você sentiu que você conseguiu se reconectar assim com você e sentiu que você conseguiu voltar a ouvir um pouco o seu corpo? Demorou bastante, né? Eu tive que realmente ultrapassar muito os meus limites para perceber que eu não era a Mulher Maravilha, né? Eu sou só humana e, né? Então, eu acho que as mulheres de hoje, né? As, as 30 a mais, 40 a mais, não precisam passar por tudo que eu passei, porque agora a gente já sabe, né, que existem limites
isso está muito mais divulgado, né? Eu acho que você faz um trabalho assim muito essencial, importantíssimo de conscientização das mulheres sobre os autocuidados que ela precisa ter, né? E não precisa ultrapassar tanto os limites, né? Para a ponto de desmaiar e pegar infecção atrás de infecção, para saber que você não pode fazer mais do que o teu corpo está falando, né? Você tem que ouvir o corpo. E a mente também cansa, né? Então, a gente precisa também de lazer, precisa ter as horas de descanso, isso é muito importante em qualquer idade, né? Então, a gente estava falando das crianças, né? Que os pais, às vezes, enchem a agenda da criança, parece um adulto que tem o dia inteiro de cursos para fazer, curso de inglês, de espanhol, de natação, disso, daquilo e tal. É importante, né, as crianças fazerem, mas é importante também ter um horário, uma tarde, um horário assim definido que seja de total liberdade, não para ficar vendo TV, mas para ficar brincando, né, de verdade, assim, né, brincar com os amiguinhos, inventar brincadeira, porque é ali que eles aprendem a superar os obstáculos, né? Porque uma criança quer uma coisa, a outra quer outra coisa, então aí eles vão ter que se entender porque está lá no mesmo espaço e vão brincar juntos. Então, para não ficar um emburrado num canto, outro emburrado no outro canto, é melhor brincar. Então, precisa ter também a supervisão de um adulto, né? Não para impor brincadeiras, mas para deixar as crianças se resolverem, que os pais às vezes interferem muito. Não, não faz assim, cuidado que você vai cair. Não, olha aqui, não, não faz isso. Não, é melhor brincar daquilo não, não, pera um pouco, calma. Vamos chegar num acordo, né? Então, ficar ali como um aparador de excessos, né? Para a criança aprender os limites dela também, né? Mas para isso você precisa saber que você tem seus limites também, porque senão como é que você vai ensinar para o teu filho? Como é que você vai... coisa que os pais de antigamente não tinham, a gente tinha que só obedecer, a criança boa era aquela que obedecesse, né? Então, Por isso que eu gosto agora de. não é que tem que se revoltar, mas você tem que dar um espaço para que ela tenha liberdade de criar, né? Não tolher a criatividade da criança, porque isso vai sendo tolhido, né? Uma vez eu li uma historinha num jornal que a criança gostava muito de desenhar, gostava de, né, desenhava umas coisas assim bem aleatórias e tal. Era o meu caso, eu gostava bastante de desenhar, né? Eu sempre desenhava. Eu via uma coisa assim, via um brinquedo, aí eu pegava o papel e ficava desenhando o brinquedo, tal. Eu acho que você deve lembrar até que eu desenhava os personagens da Disney e colava na parede para a gente fazer os aniversários. Eu gostava de fazer uma semana antes do aniversário. Vocês se divertiam muito mais do que a própria festa, porque todo mundo fazia tudo, pintava as cartolinas lá do Pato Donald, do Pateta, né, e tal, pra gente enfeitar a casa. Então era tudo muito manual, né, muito divertido de fazer. E isso eu acho que são lembranças que a criança tem que ter também, né, para levar para a vida, que ela pode criar, pode se divertir com os próprios pensamentos, deixar a imaginação mais livre, né? Os pensamentos, a imaginação para criar. E aí essa historinha que eu li era que a criança era muito criativa, muito criativa. Aí os pais falaram, nossa, a gente tem que aproveitar essa criatividade, vamos colocá-la numa escola de desenho. E aí a professora colocou
um vaso com um vaso de flores lá na frente. Agora vocês vão desenhar o vaso de flores. E aí a professora foi em cada aluno corrigindo o que ela achava que estava errado. Não, esse vaso não é tão comprido, apaga aqui, corrige ali, faz a flor daquele jeito, e corrige, 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 corrige. E aí o pai, todo orgulhoso, tal, eu não lembro mais exatamente detalhes, mas levou para casa de uns tios, tal, falou assim, agora meu filho está na escola de desenho. Filhinho, desenha aí alguma coisa para eles verem como você desenha bem. O que ele desenhou? O vaso de flores que estava lá na classe da professora. E só, parou por aí, né? Então, a professora não incentivou aquela criatividade que já era inata, ela tolheu, né? E aí é uma coisa muito triste, porque, né, a gente tem que incentivar isso. E eu acho que a medicina integrativa, a atenção integrativa e tudo isso me libertou, assim, de um, como é que fala? Tolhimento, né? Que a gente vem. Não, olha, você tem que, né? Porque quando eu fiz a medicina, olha, você tem que fazer pediatria, só pediatria, não pode misturar com. Como é que você vai orientar uma mãe ansiosa na consulta de pediatria? Você tem que ter um outro. Então, eu tinha 2 salas, eu alugava 2 salas de consultório, uma para fazer a psicoterapia, outra, né, assim. E sempre preocupada de se estava ultrapassando, né, aquela especialidade. Não, a gente pode ter uma criatividade um pouquinho mais tranquila, né? Liberta. Sim, eu acho que você está falando uma coisa que eu acho muito importante. Primeiro, uma coisa que é o ciclo do cuidado, que é o autocuidar, né? O autocuidado, cuidar e ser cuidado. Então, a gente, quanto mais você foi se cuidando, você foi vendo formas de cuidar das pessoas, você foi entendendo como ser cuidado também. Outra coisa que você falou sobre a questão da criatividade. E a criatividade, eu gosto de dizer que ela está muito relacionada à nossa espiritualidade, a nossa capacidade de resiliência, de adaptação. E quando a gente pensa em envelhecimento saudável, por exemplo, tem muita relação sobre o quanto que a gente consegue ser resiliente, o quanto que a gente consegue se adaptar. E para a gente se adaptar, a gente precisa de criatividade. Só que como que a gente vai exercer a nossa criatividade se sempre a gente teve que manter um quadrado, uma caixa, se encaixar em alguma coisa, assim. Então, essa também foi sempre a minha angústia, assim, que eu nunca consegui me sentir que eu consigo fazer as coisas, assim, muito padrão, assim, mas que quando a gente explora formas de criatividade, formas da gente conseguir ver uma vida diferente, a gente consegue ser diferente, a gente consegue fazer diferente. E às vezes a gente até pensar em fazer coisas que a gente achava que não era pra gente, ou que era errado, ou que não é boa fazendo. Só que quando a gente pensa, por exemplo, em se reinventar, por exemplo, ao longo da vida, que é um grande tema que a gente está trazendo hoje, é justamente sobre você se reconhecer, é justamente sobre você, às vezes, reencontrar uma habilidade que você já tinha antes, que você trouxe várias coisas da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude, da sua vida adulta. Então, assim, que você reconhecer coisas que você já tinha, conhecer coisas novas e adaptar. Porque quando você veio trazer, por exemplo, essa criatividade, e eu vou te corrigir um pouco, porque você disse que, não, eu não sei desenhar, eu nunca fiz curso de desenho, mas não é verdade, mas afinal, no meu casamento você desenhou. Desenhou a gente, que eu pedi para você fazer um desenho, que foi o desenho, inclusive, do convite do casamento, e também, né, que desenhou eu e o meu marido, e também desenhou uma árvore que era para a gente colocar as digitais. Então você já tinha isso também, então reacessou uma coisa que às vezes nem lembrava, né? Exato. Só que isso adaptado, isso de uma forma diferente. Então eu trouxe aqui o livrinho para ver, né? Que inclusive assim, esse livrinho, como que foi exercido, como exerceu a criatividade aqui, como se reinventou aqui. Então, por exemplo, você foi usar a inteligência artificial. Então, todos esses desenhos aqui que foram feitos aqui
né, por inteligência artificial, só que, obviamente, alguém tem que mandar a inteligência artificial fazer alguma coisa, né? E isso tudo foi você, né? Eu depois, no final, só deixei retinho o texto. Fora isso, eu acho que não fiz nada, assim. Então, escreveu o texto, teve ideia, escreveu o texto, contou uma história que tem um propósito, né? Que ela é tanto lúdica, mas ao mesmo tempo ensina. Você usou nessa história coisas que você já tinha da sua história pessoal, então como você gostava de escrever, de contar histórias, né, dos seus filhos, dos seus netos, a questão de você ser pediatra, lidar com crianças, então você trouxe sua bagagem pessoal, trouxe sua bagagem profissional, que é essa parte de entender as emoções, o como lidar com a diversidade, quando você por exemplo, né, a florzinha que não conseguia andar, mas ela queria passear, então como lidar com adversidades, né? Então você usou essa sua bagagem e só que isso se adaptando para um contexto que é uma realidade há pouco tempo. Inteligência artificial é uma coisa muito recente, só que daí você foi se desafiar a aprender coisas novas, a usar a inteligência artificial, a produzir coisas, inteligência artificial subir e produzir o livrinho, né? Que foi para a editora, então foi você colocar as coisas. Então isso traz esse olhar de qual da gente primeiro respeitar os nossos limites, mas também ultrapassar os nossos limites em algumas coisas. Então é sobre esse balanço da gente conseguir reconhecer o que a gente vai fazer mais para se desenvolver. Então, passar dos limites no sentido de se desenvolver, de se reinventar, Os dessa desafios, né? criatividade de se adaptar ao longo da vida, mas ao mesmo tempo respeitando os seus limites do seu envelhecimento, do corpo e da mente, daquilo que você precisa em cada momento. Então, assim, é tudo um balanço. Por isso que eu gosto de dizer que o envelhecimento saudável, ele vem muito quando a gente vai criando sabedoria. E sabedoria é a gente aprender com as nossas experiências, com compaixão. Então, não é só a gente, nossa, passou por um sofrimento. Então, assim, às vezes tem momentos difíceis da vida que a gente passa por sofrimento, mas eu gosto de dizer que a gente não aprende com o sofrimento. A gente aprende com a atitude diante do sofrimento. Porque você pode ter um sofrimento e afundar. Você pode ter um sofrimento e ter uma curiosidade de o que eu posso fazer mais, que maneira que eu posso lidar para poder fazer isso de uma maneira diferente. Que um momento da sua vida pode ter sido acordar no meio de madrugada para estudar, e em outro momento da sua vida é você desligar as coisas antes para você conseguir dormir, né? Para dormir de madrugada. Então é muito sobre a gente se adaptar, né? A gente se reinventar também, né? Então, se autoeducar, né? Eu acho que, né, dentro dessa criatividade, a gente se permitindo ter liberdade, né, na nossa mente, né, de imaginar, de criar, a gente pode lidar muito melhor com os pacientes até, com os pacientes e com as pessoas, qualquer pessoa, né? Porque, como você diz, né? Se, por exemplo, você tem que fazer exercício físico, né? Todas as manhãs, mas a pessoa trabalha de manhã. Então vamos ver que horário. Então, assim, as decisões compartilhadas, você precisa ter muita criatividade para ter uma decisão compartilhada com o paciente e permitir que o paciente realmente realize aquilo que lhe faz bem dentro das limitações dele, porque quem sabe do paciente é ele mesmo, né? Então a gente não vai dar um conselho de cima para baixo, né? A gente vai achar uma opção, né, diferente para atingir o mesmo objetivo, né? Sim, sim. E se você for
Se você fosse falar com você, por exemplo, né, ao longo da sua vida, se você for falar com uma mulher talvez que esteja assistindo aqui e precisasse ouvir algum conselho, algum insight que você teve, então, que conselho você daria para se manter ativa? Ame-se mais, cuide-se mais. Né? Eu acho que é uma coisa que você sempre fala e, na verdade, é muito, muito verdade, muito profundo, né? Porque nada como a gente, ao invés de ficar invejando, principalmente agora na época de mídias sociais, você vê todo mundo postando só belezas né, estéticas maravilhosas e né, um monte de felicidades, e você pensa que tudo isso é real e não é real. Né? A gente tem que ver entrar em contato com a sua vida real, né? Ver como você está e se gostar mesmo assim, né? Com todos os defeitos, com todas as partes ou do corpo ou da vida que você não gosta, mas pensar, eu não gosto né, de tal coisa, mas será que tem uma opção para eu melhorar isso? Então, com calma, né, e com criatividade, você poder fazer o seu mundo melhor, né? E aí você vai poder fazer o mundo dos outros melhor também, mas primeiro o seu, né? Muito bom, eu acho que é bem isso, né? Da gente, se a gente não percebe, se a gente não olha, se a gente nega alguma coisa, a gente não vai conseguir fazer nada quanto a isso. Então, enquanto a gente nega, a gente fica impossibilitada de fazer alguma coisa quanto a isso. Agora, quando a gente enxerga com uma forma compassiva, a gente se olhar a gente, às vezes, reconhecer um momento difícil, reconhecer um sentimento difícil, às vezes, que tem consigo mesma também. E, ao mesmo tempo, trazer esse amor, trazer essa compaixão e fazer isso uma força para conseguir trazer esse acolhimento e encorajamento, né, para fazer alguma coisa quanto a isso, é isso que a gente vai conseguir ter um envelhecimento mais saudável, trazer uma longevidade mais ativa, né? Então, o envelhecimento é só uma outra fase da vida, né? Que, como criança, a infância não é só felicidade, a infância é sofrida também, a adolescência é muito mais sofrida até, né? E a fase de adulto, quando você está correndo para né, pagar as contas e formando família, isso né, também é sofrido. E o envelhecimento também tem seus altos e baixos, né? Mas que nada nos diz, não, que nada, porque é só uma fase, reconhecer o que eu posso fazer agora com esse corpo que eu tenho agora, com essa mente que eu tenho agora, para viver a melhor felicidade possível que eu puder, né? Então, estou feliz. Muito bem, então, obrigada. Então, Obrigada a tem você. aí esse seu primeiro livrinho, seu segundo livrinho, tu vai sair o terceiro livrinho, Chego, já então tenho o aí terceiro, o dentro quarto e do tal, tá seu. tudo no forno. Então é bom poder se incentivar, fazer coisas novas, se reinventar. Espero que isso tenha também a ideia dessa nossa conversa é também inspirar para que as mulheres elas possam saber que é possível se reinventar, que é possível se reconectar, que é possível viver essa criatividade em si, né? E se amar e se cuidar. E é isso, muito obrigada. Imagina, obrigada a você. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.